Apocalipse 2, verso 12. Ok? Apocalipse 2, 12. Todo mundo aí já achou? Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E aí, nós vamos falar sobre a terceira igreja, ou a terceira carta, a terceira igreja do Apocalipse, que é Pérgamo, ok? Então, a igreja de Pérgamo. Posso ler? E ao anjo que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém, queridos? Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar, vamos buscar de Deus revelação, sabedoria, entendimento. Busca ao Senhor, pede a Deus nesse momento que Ele fale ao teu coração de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós nos reunimos sempre em Teu nome, sempre com uma disposição no coração de Te servir, de Te adorar, de bendizer o Teu santo nome, Senhor. Traga ao nosso coração poder, não somente, ó Deus, a capacidade de compreender a Tua palavra, mas o poder para aplicá-la, para viver a Sua palavra. Precisamos de entendimento, mas também precisamos de poder. Precisamos de entendimento, mas também precisamos de alegria, de força, para colocar a Tua palavra em prática, para receber a Tua palavra no nosso coração. Quebra toda a resistência do nosso coração. Quebra, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos receber, possamos experimentar a Tua palavra e que ela possa operar mudanças em nossa vida, ou mudanças no nosso caráter, mudanças na nossa alma, que a Tua palavra possa, ó Deus, fazer aquilo que lhe apraz dentro de nós e que possamos sair daqui fortalecidos, edificados, tratados, ó Pai, pela Tua palavra, que ela possa, como espada que é, que ela possa, como lâmina poderosa que é, limpar, operar as mudanças, as limpezas, sabe, como água que lava todas as coisas, que a palavra do Senhor lave o nosso coração nessa noite e que nós sejamos, ó Pai, purificados por ela, em nome de Jesus. Que alegria e graça venha da parte do Senhor sobre o nosso coração. Amém, queridos? Aleluia. Amém, amém. Você que está em casa, receba também no seu coração o conhecimento e o poder necessários para que você viva uma vida cristã autêntica, poderosa, sóbria nesse mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Então, desde a semana retrasada, eu acho que até anterior à retrasada, porque na passada eu não estava aqui, estava lá com Wilson, Neidinha e Juliana e Roberto também estavam com a gente lá em São Felipe. Foi quando eu conheci o famoso Cocó. Pense numa saudade desse Cocó, meu irmão. Você teve um problema, você arrumou um problema para você, camarada. Rapaz, eu vou te encomendar esse Cocó, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Pense num negocinho que eu gostei. Então, desde 3 semanas atrás, eu tenho falado sobre o livro de Apocalipse e
já algumas coisas vocês têm ouvido de mim com relação a esse importante livro, principalmente sobre essas igrejas que o Senhor se manifesta a João e mostra a João a realidade espiritual dessas igrejas. Então, eram 7 igrejas na Ásia Menor, uma próxima à outra, a distância, as 2 igrejas mais distantes dessas 7 igrejas perfaziam mais ou menos 250 quilômetros, e a mais próxima, 50 quilômetros. Então, cada uma dessas igrejas possuía, na verdade, características e personalidades bem diferentes umas das outras. E você pode constatar isso lendo o livro de Apocalipse, lendo o capítulo 2 de Apocalipse. E em Apocalipse, nós encontramos, então, igrejas bem próximas uma da outra, porém, com contrastes muito diferentes, com contrastes enormes em suas atitudes. Então, os efésios, por exemplo, eles se mostraram fortes em doutrina e fracos em amor. Os irmãos de Esmirna foram materialmente pobres e espiritualmente ricos. A igreja em Pérgamo, essa que nós vamos falar hoje à noite, ela resistiu à perseguição, mas ela tolerava a falsa doutrina de Balaão e dos nicolaítas. A igreja de Tiatira era uma igreja bem ativa, que tinha muito movimento, mas ela permitiu a influência de uma mulher má, imoral, idólatra, ao ponto do autor sagrado compará-la a Jezabel. E nós vamos ouvir ainda sobre a igreja quase morta de Sardes, e vamos ouvir também sobre a igreja morna de Laodiceia. Mas também vamos ouvir sobre os irmãos perseverantes e fiéis da igreja de Filadélfia. Então, são igrejas bem distintas, com características muito próprias. E hoje à noite nós vamos estudar, nós vamos ouvir, nós vamos aprender sobre essa igreja de Pérgamo. E se nós pensarmos em Pérgamo para além de uma igreja local, ela seria, na verdade, considerada a igreja do favor imperial. Porque, e eu vou explicar isso com mais detalhes, porque, como eu disse na última semana que eu ministrei aqui, alguns autores, na verdade sagrados, entendem que não foram somente igrejas físicas locais que existiram de forma real nessas 7 cidades, nesses 7 lugares, mas há quem pense também que ali, naquelas igrejas estão manifestas 7 mensagens proféticas para 7 igrejas de 7 tempos diferentes. E os autores entendem que a igreja de Pérgamo, para além de ser uma igreja local, com uma mensagem para uma igreja local, é também para uma mensagem para um tempo que foi o tempo de 312, 316, não sabemos perfeitamente quando Constantino de fato se converteu, ou supostamente se converteu, né? Não sabemos nem isso, se de fato ele se converteu, mas não temos uma informação precisa com relação à data, se é 312, 316, também isso não importa muito, mas tudo indica que essa igreja, essa mensagem atemporal, que é para esse período de 316 a o ano 600 depois de Cristo, além de também ser uma mensagem para o nosso tempo hoje, então, como eu disse antes, há quem pense nessas passagens do Apocalipse como sendo essas mensagens proféticas também para esse tempo onde a igreja se torna a igreja do favor imperial. Você entende o que isso significa? Você sabe de fato o que isso significa? Então, é a igreja que passou a contar com o apoio do governo. É a igreja que antes, outrora perseguida, agora
no ano 300 e alguma coisa, quando o imperador se converte ao cristianismo, a igreja que antes era perseguida, agora passa a ser a igreja cuja religião é institucionalizada. A igreja que agora deixa de ser organismo vivo, a igreja que deixa de ser relacionamento, a igreja que deixa de ser comunidade dos que são chamados para fora do mundo, e agora a igreja se torna a religião, um ambiente de religiosidade, religião oficial do Império Romano. A igreja que antes era perseguida pelo imperador, que deveria inclusive prestar culto a ele, nós vamos ver isso aqui na história da igreja de Pérgamo, como foi na de Éfeso, como foi na de Esmirna. Então, agora, na religião oficial do imperador, essa igreja que era sacrificada, cujos irmãos eram lançados em covas, cerrados ao meio, lançados nos coliseus, devorados pelos leões, agora essa igreja é a igreja que alcança o ápice, alcança poder. O próprio imperador agora vê a igreja com bons olhos e passa a institucionalizar a fé cristã, a religião cristã. É ali que nasce a religião cristã, porque a gente precisa saber que Jesus não veio fundar religião nenhuma. Religião foi invenção de homem, do imperador. Religião foi invenção humana. O que igreja significa? Significa relacionamentos. Igreja significa uma comunidade de pessoas que se relacionam, que se amam, que se cuidam, que se fortalecem, que adoram a Deus, e agora o imperador estabelece a igreja como uma religião. Deixa de ser relacionamento, deixa de ser perseguida e passa a ser a religião oficial do Império Romano. Agora, é importante também porque nós precisamos destacar, como eu já falei antes também, que essas igrejas, elas existiram num tempo específico da história e elas foram comunidades cristãs que, ora, estavam revolucionando a sua geração, marcando a sua geração, transformando a sua geração, e, ora, elas estavam sofrendo alguma reprimenda do próprio Senhor Jesus, como nós vimos aqui agora na carta de Pérgamo, onde o Senhor Jesus disse a João: tenho, porém, contra ti algumas poucas coisas. Então, isso mostra para a gente algo importante também hoje. Jesus não deixou de observar a sua igreja. Quando Jesus olha para a igreja, e olha de uma forma mais ampla para a igreja, ele tem sempre uma mensagem para a igreja de um modo geral, mas tem também uma mensagem para a igreja aqui, a igreja local, estabelecida no Cabula. O Senhor está olhando para nós. Nós precisamos entender isso. Quando nós estamos aqui, reunidos aqui nesse lugar, como eu já disse até em pregações anteriores, os olhos do Senhor passam por toda a terra. E nós podemos parafrasear isso e pensar o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a igreja, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro para com Ele. Como está o seu coração hoje à noite? Porque quando nós nos reunimos aqui, embora nós estejamos todos penteados, bonitinhos, com máscara, como vocês estão aqui, eu vou pedir até aos irmãos aí que possa virar, dar uma viradinha nessa câmera para cá, para o pessoal que está em casa ver os irmãos que estão aqui, vai lá, dá uma viradinha aí. Não precisa tirar não, só essa câmera aí. De vez em quando vocês dão uma bulinada nela aí para mostrar o pessoal que está aqui. Então vocês que estão bonitinhos aqui, todos bonitinhos, todos de máscara, todos cheirosinhos, o que Deus vê quando Ele olha para nós é justamente a integridade do nosso coração. Quando o Senhor olha para a sua igreja, Ele vê uma igreja nessa nação, Ele vê a igreja brasileira, Ele vê como está a igreja brasileira, quais são os comprometimentos da igreja brasileira, o que ela está tolerando, o que ela está pregando, o que ela está ensinando, como anda, a espiritualidade da igreja brasileira, mas Ele também olha para a igreja Comunidade da Graça no Cabula, e Ele olha para o nosso coração, e Ele perscruta o nosso coração, e Ele vê como está
está o nosso coração, como está a nossa vida, como está a nossa espiritualidade, se nós estamos realmente abrindo as nossas bocas e adorando ao Senhor em espírito e em verdade, se há de fato espiritualidade, verdade nas nossas canções, nas nossas orações, nas nossas entregas, nas nossas consagrações, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, na comunhão que nós exercemos aqui, no falar com os nossos irmãos, no desenvolvimento da nossa fé, das relações, da nossa vida espiritual de um modo mais profundo e específico também. Então, Deus está olhando para nós. Você precisa saber isso hoje. Deus está olhando para nós. Deus está vendo. Deus conhece tudo o que se passa em nossa vida. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Deus continua observando a sua igreja. E quando a gente fala assim, Deus está olhando para a sua igreja, sabe, a gente meio que se mistura, a gente meio que tenta se misturar no meio de todo mundo. Sabe aquela coisa de você estar fazendo o trabalho, você não contribuiu com nada, mas seu nome está ali e você tira 10 também? Você já passou por isso? Você era a pessoa que estava sempre encostando, ou você era a pessoa que estava ali se dedicando, fazendo o trabalho? Como é que você... Como é que era a sua vida, né, escolar? Então, como é que é a sua vida espiritual? Você é meio que alguém que está encostando, ou você é alguém que está também pegando no pesado, você é alguém que está pegando no arado? Então, quando Deus olha, Deus não é aquele professor relapso, sabe, que olha assim para o trabalho e ele vê todo mundo ali que aparentemente, o nome de todo mundo ali, aparentemente que fez o trabalho, ele vai lá e dá um 10. Não, Deus olha para nós, a igreja, sabe, a igreja, povo de Deus, eu e você, Deus olha para o nosso coração, Deus conhece você de uma forma muito pessoal. Deus conhece a sua vida. Deus sabe se ao sair daqui você vai continuar espiritual como está aqui hoje, sentadinho e bonitinho nesse lugar. Deus sabe, Deus conhece você, Deus conhece cada área, cada aspecto, cada detalhe do seu coração, e isso é bom, sabe? Porque Ele nos trata segundo a nossa vida. Deus nos trata, Deus nos fortalece, isso é bom, Deus conhecer. Deus não é leão de chácara que está, sabe, observando a nossa vida apenas para que a gente receba as reprimendas como Ele fez aqui na igreja de Éfeso, mas esse aspecto da igreja que nós estamos vendo aqui, né, é aquele momento da correção, mas se nós formos observar toda a vida da igreja, o Senhor Jesus está sempre no meio da igreja para fortalecê-la, para abençoá-la, para orientá-la, para curá-la, para fazer tantas coisas maravilhosas, milagres, sabe, derramar a sua provisão, trazer edificação, manifestar a sua glória no meio da igreja, mas também é necessário que o Senhor conheça o nosso coração e saiba como está de fato o nosso coração, para que nós, como filhos amados dele, sejamos conformados segundo o seu caráter, segundo a vida de Cristo. O Evangelho não é religião, o Evangelho é processo de transformação, onde o Espírito de Deus está trabalhando no nosso caráter, a fim de que nós deixemos a aparência, sabe, de filhos das trevas, a aparência de filhos do diabo, e sejamos transformados em filhos da luz, em filhos da luz, em filhos da luz, em filhos do nosso Pai Celestial, irmãos de Jesus e parecidos com o nosso irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Oh, aleluia! Que transformação gloriosa, que metamorfose maravilhosa é essa? Sabe, essa metanoia, essa transformação que ocorre de Deus em nós. Deus está observando a nossa vida para transformar a nossa vida. Isso implica nos corrigir. Então, voltando aqui rapidamente, a igreja de Pérgamo, ela se encontrou numa situação muito difícil. Essa igreja estava numa situação delicada. Por todos os lados, os vizinhos, de todas as maneiras, praticavam a idolatria e prestavam o culto imperial, ou seja,
a veneração do imperador romano como um deus. De vez em quando, aparece um sujeito no nosso mundo, no nosso planeta, que se acha Deus. Faraó foi assim, né? Os imperadores romanos foram assim, Hitler foi assim. De vez em quando aparece um sujeito no nosso meio, sabe, no nosso mundo, que se acham o filho de Maria, né? Que se acham maiores do que Jesus. Então, pense numa igreja que estava vivendo uma realidade difícil. De todos os lados ali, eles estavam cercados por outras cidades que praticavam o culto imperial. O que era isso? O imperador romano, o primeiro imperador, que foi o imperador Otávio César, eu não sei se você sabe, mas César era um título, na verdade. Então tiveram vários imperadores, né? E um deles, Otávio, que na verdade foi o primeiro imperador romano, é ele que amplia Roma, é ele que expande o reino, é ele que institui, na verdade, o culto, a veneração ao imperador, ele que se proclama Deus também. Então, os cristãos, eles de Pérgamo ali, os cristãos dessa cidade, eles não abandonaram a verdade absoluta de que o Senhor Jesus é o único soberano. Eles não falharam nisso. Eles não descambaram para a idolatria. Porém, a influência de falsas doutrinas teve um impacto ruim nessa igreja, teve um impacto muito ruim nessa igreja, inclusive maculando a congregação, trazendo dolo à congregação com doutrinas falsas, com doutrinas erradas, que incentivaram os irmãos a praticarem a idolatria e a imoralidade. Agora você imagina uma igreja que, ao invés de se parecer com a casa de Deus, se parece mais com um bordel. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Jesus chama essa igreja ao arrependimento para evitar exatamente um castigo divino. Mas eu queria que você conhecesse um pouquinho mais sobre essa cidade, a fim de que você tivesse algumas informações para que você possa receber no seu coração a palavra de Deus de uma forma mais leve. Preste atenção. A cidade de Pérgamo, onde estava localizada a terceira igreja da Ásia, cujo nome Apocalipse também qualifica como a igreja de Pérgamo, né? Então, essa cidade era uma cidade muito interessante. Ela estava a 100 quilômetros de distância de Tiatira, né? E ela estava a mais ou menos 70 quilômetros da cidade de Esmirna. E, diferentemente das outras cidades, ela não era uma cidade costeira. Então, a cidade de Pérgamo, ela passou a fazer parte do Império Romano 133 anos antes do nascimento de Jesus. Então, você precisa se lembrar que no período da vida de Jesus na Terra, Jerusalém, Israel, estava debaixo do domínio do Império Romano. Naqueles tempos antigos, eram tempos onde os impérios iam conquistando, né? Tiveram vários impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Romano. Então, vários impérios dominaram naquela época, né? Israel sempre esteve em guerra com esses impérios. Nós conhecemos a história: Reino do Norte, Reino do Sul, o Reino do Norte levado para a Síria, o Reino do Sul levado para a Babilônia, né? Então, nós vamos ver esses impérios se desenhando, crescendo e também morrendo. E aqui, nesse momento da vida de Jesus na Terra, então, nesse tempo, Jerusalém estava, praticamente todo o mundo antigo estava debaixo da tutela, do domínio de Roma. Então, não foi diferente com essas cidades gregas que se tornaram romanas por conta do domínio de Roma sobre todo aquele mundo antigo. Então, Pérgamo, na verdade, é uma cidade que foi muito importante. Ela teve a maior biblioteca do mundo antigo depois de Alexandria. Interessante que
A biblioteca de Alexandria, ela era toda constituída de livros, de papiro, que era um tipo de papel da época onde a escrita era registrada. E por causa de uma crise política entre Pérgamo e o Egito, então eles são obrigados a desenvolver um novo material, um novo tipo de material para que a escrita fosse registrada. E é em Pérgamo que eles desenvolvem os pergaminhos, que são nada mais, nada menos do que o couro curtido, tratado, transformado num tipo de material onde a escrita agora era registrada. Então, eles costuravam, não sei se você já ouviu falar dos manuscritos de Qumran, onde em 1947, de 47 a mais ou menos 56 agora da nossa era, foram descobertas lá nas cavernas de Qumran mais de 900 escritos, mais de 900 pergaminhos, onde ali estão registrados os livros de Isaías e vários livros do Antigo Testamento quase que completos, e estão sendo estudados desde 47, desde 56 e 47, quando foram descobertos, que eles foram descobertos num período de 47 a 56. Então, desde esse período, esses manuscritos estão ali preservados, guardados em cavernas, estavam escondidos em cavernas. Cria-se que era uma comunidade de essênios, de gregos, que uma comunidade asceta, que se isolavam e ficavam ali, viviam reclusos naquelas cavernas. Então, tipo monastério, sabe? Aquele povo que queria fugir do mundo, então nós vamos criar o nosso próprio mundo, nosso próprio ambiente. Então, era uma comunidade de essênios que preservaram ali os escritos do Antigo Testamento, e agora, na nossa era, foram descobertos vários pergaminhos. Daí vem o nome pergaminho, porque Pérgamo desenvolveu, então, esses rolos, esse couro curtido, onde eram escritos agora, registrados a escrita, e muitos livros da nossa Bíblia Sagrada, originalmente, foram registrados nos pergaminhos. Então, foi uma importante cidade onde desenvolveu, assim, o pergaminho, substituindo, então, o papiro, e as Sagradas Escrituras passaram a ser registradas, então, no couro curtido, que era devidamente preparado para isso. Então, olha a importância dessa cidade. Agora, o que Apocalipse fala para a gente? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O texto de Apocalipse começa dizendo o seguinte, olha, aquele que tem uma espada afiada, é ele que está falando para vocês. E o que isso significa de fato para nós, para que a gente possa entender o que Jesus está tentando comunicar, ensinando àquela igreja? Ele está dizendo o seguinte, porque a espada é símbolo de autoridade e poder para julgar e castigar. Esse era o ensino, essa era a mensagem que João estava passando para aquela igreja. É Jesus e não o governo romano que segura essa espada, que tem poder e autoridade para julgar e castigar. Primeira palavra de João para aquela igreja é esta. E ele diz algo interessante, João continua dizendo, conheço o lugar em que habitas. Jesus está dizendo que sabe aonde eles estão vivendo. E sabe que lugar é esse? Onde está o trono de Satanás. Por que isso? Por que Pérgamo é considerado o lugar onde está o trono de Satanás? O autor, o apóstolo João, está dizendo para os habitantes de Pérgamo, os cristãos na cidade de Pérgamo, o seguinte: vocês são vizinhos do diabo. Vocês moram onde o cão fez o seu trono. Essa era uma linguagem figurada do autor de João para descrever aos cristãos daquela época que Deus estava bem atento, que Jesus estava bem atento ao que estava acontecendo naquela cidade. Se você colocar na internet, e tem um youtuber muito interessante, ele é guia turístico lá na Turquia, o nome dele é Joaquim. Se você colocar lá, Joaquim, Igreja de Pérgamo, você vai ver um vídeo extraordinário. Ele não é
o propósito dele não é ensinar a Bíblia nem nada disso, mas ele é um guia turístico, e geralmente essas pessoas são muito bem preparadas, e ele traz um panorama do que foi a cidade de Pérgamo. Eu aconselho você a assistir. Se você quiser, eu mando para você depois o vídeo. Eu tenho esse vídeo, o link desse vídeo. E é interessante que a geografia de Pérgamo, ela dá para a gente um entendimento do que Deus queria falar para aquele povo, e não somente a geografia, mas todo o contexto cultural daquela cidade, incluindo o contexto geográfico. Pérgamo é a única cidade da Ásia Menor, ou de toda a província romana, cujo a geografia, eles construíram um anfiteatro, na verdade um teatro, com capacidade de 10 mil pessoas. Quem sabe a gente ainda possa fazer uma viagem, né, por esses lugares, a igreja fazer um turismo, né, para conhecer de perto a realidade desses lugares. Mas você vai ver nesse vídeo, e ele fala muito bem isso, que a inclinação desse teatro é mais ou menos de 70 graus. É o único teatro da espécie na história da humanidade. E foi feito na rocha. E esse teatro cabe 10 mil pessoas. E quando você olha para esse teatro, você tem a impressão de que está olhando para um trono. Mas não somente isso, porque a Acrópole daquela cidade, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas toda cidade, geralmente, quase toda cidade costeira, claro que Pérgamo não é uma cidade costeira, mas quase toda cidade costeira ela tem uma acrópole. O que significa isso? Uma cidade baixa e uma cidade alta. E é nesse lugar, nesse ponto da cidade alta de Pérgamo, que tem um dos maiores altares. Esse altar hoje, ele existe até hoje, ele foi feito em homenagem ao deus Zeus. Era um altar onde havia muitos sacrifícios de animais, e é nesse altar que os animais eram sacrificados, as carnes eram consagradas, e Paulo vai falar lá na igreja de Corinto sobre como a igreja deveria proceder com relação a essas carnes que eram sacrificadas nesse altar. Então, esse altar está hoje no Museu de Berlim. Se você colocar lá, Museu de Berlim na internet, altar de Zeus, você vai ver o maior altar construído na história da humanidade para um deus. Está lá, todo no mármore, um negócio assim, muito bonito. E ao contemplar todo esse contexto, o teatro, o altar, e não somente isso, mas também em Pérgamo existia um templo dedicado ao deus Otávio Augusto, ao imperador. Então, além de Pérgamo ser o centro de toda a adoração pagã ao deus Zeus, grego Zeus, Pérgamo era também o centro da adoração, onde tinha o templo dedicado a César Augusto, a Otávio Augusto, o César daquela época, na verdade, César Augusto também pode ser chamado assim, e depois outros templos foram construídos ali naquele lugar em dedicação a outros imperadores. Então você imagina que quando Deus olha e vê toda essa realidade espiritual ali naquela cidade, Deus fala: aí está o trono de Satanás. Por isso que Pérgamo é considerado a cidade do mundo antigo, onde estava estabelecida ou estabelecido o trono de Satanás. Porque além de ter o altar de Zeus, além de ter o templo, né, de adoração ao imperador romano, o culto e a veneração imperial, havia também ali um teatro que mais parecia o trono mesmo de Satanás. Então, Jesus fala com eles sobre o trono de Satanás estabelecido naquela cidade, por causa de toda a idolatria, por causa de todo o paganismo estabelecido ali. Agora, ele fala algo interessante em relação àquela igreja. Vocês não negaram, mesmo estando estabelecidos, mesmo a igreja estabelecida, onde está o trono de Satanás, ou seja, onde está a adoração ao Deus homem, onde está a adoração ao Deus pagão Zeus, vocês não negaram a minha fé, vocês perseveraram, vocês foram fiéis. E não somente isso, mas o próprio Antipas havia morrido naquela cidade, assim como Estevão morreu sacrificado, apedrejado, Antipas também havia morrido
por causa do nome do Senhor. Não sabemos se ele foi apedrejado, não sabemos o que aconteceu com Antipas, mas sabemos que ele foi morto por causa da fidelidade. E Jesus elogia, sabe? Ele elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, daqueles que foram fiéis à fé em Jesus, mesmo sob uma intensa perseguição. Eles foram perseguidos. E ele diz: a minha fé, a fé em Jesus, é a palavra de Cristo revelada aos homens. Essa é a nossa fé. Então, Antipas é mencionado somente aqui, somente nesse lugar. E ele foi um mártir. Ele morreu por causa da vida de Cristo. Ele se doou por causa da vida de Cristo. Então, ele foi morto aonde habitava o trono de Satanás. Agora, a palavra diz uma coisa interessante. Todavia, eu tenho contra ti algumas coisas, poucas coisas. Apesar da perseverança dos cristãos na cidade de Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar daquela congregação. E que problemas eram esses? Eles se mostraram tolerantes em relação às falsas doutrinas, principalmente 2 erros citados nessa carta. Primeiro, a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Eu não sei se você lembra, mas lá no Antigo Testamento, especificamente em Números, no capítulo 22, 25, depois no capítulo 31 em diante, fala de Balaão. E o rei Balaque busca entre os profetas de Israel um profeta que pudesse amaldiçoar o povo. E Balaão, então, é encontrado, é reconhecido como profeta de Israel. E Balaque faz o quê? Balaque diz assim para ele: olha, se você amaldiçoar esse povo, eu vou te dar uma ajuda financeira. Vocês estão entendendo? Se você fizer o que eu quero, se você amaldiçoar o povo de Israel, eu vou recompensar você. Balaão se empolga com isso, sabe? Balaão, agora é a hora de eu... Oba! Agora eu vou lavar a jega, como diz o povo, né? Agora eu vou ficar rico, agora a minha vida vai mudar. E ele então vai se encontrar com Balaque, mas no momento em que Balaão abre a boca, Deus dá a ele uma palavra diferente da que Balaque queria. Ao invés de Balaão amaldiçoar o povo e fazer com que aquele povo se tornasse realmente fraco, né, diante dos seus inimigos, Balaão então abençoa o povo e Balaque fica furioso com isso, de maneira que Balaque aperta Balaão de todos os lados e Balaão então, ele diz o seguinte: olha, não tem jeito desse povo ser amaldiçoado. Isso é muito bom para nós. Sabe, fazendo aqui um parêntese, não tem jeito de você ser amaldiçoado. Amém? Você pode se alegrar com isso? Não tem jeito de você ser amaldiçoado. Por mais que o diabo queira, por mais que o diabo contrate os seus serviçais, não tem jeito de você ser amaldiçoado. E assim também foi com o povo de Israel. E aí então, Balaão, ele tem uma ideia diabólica. Ele diz assim para Balaque: não tem jeito desse povo ser amaldiçoado. Deus é com ele. Não tem jeito de você mudar o coração de Deus e Deus se voltar contra esse povo. Agora, tem uma forma, tem uma maneira de Deus deixar de abençoar esse povo. E então Balaão, ele dá uma das ideias mais diabólicas de todos os tempos. Se você levar esse povo a se corromper, se você levar esse povo a se voltar contra Deus, aí não tem jeito. Aí não tem jeito de Deus abençoá-los. E qual foi a sugestão de Balaão? Pega as mulheres bonitas do teu povo e mistura com eles. E leva esse povo a se idolatrar e a se prostituir. Leva esse povo a se idolatrar. Leva esse povo à idolatria e à prostituição, porque eles vão se encantar com as mulheres, eles vão se envolver com essas mulheres, e eles vão, então,
se voltar contra o Senhor, aí o Senhor se voltará contra eles, porque eles abandonarão o Senhor. E foi exatamente isso que Balaque fez. E o que o Senhor Jesus está reclamando aqui com a sua igreja é exatamente isso, que no meio da igreja há pessoas com vidas duplas, sabe? Gente que quer servir a Deus e quer se prostituir, viver no pecado. A prostituição nem sempre é a prostituição sexual. No caso lá de Balaão e Balaque foi exatamente isso, mas também foi a prostituição espiritual, porque através da prostituição conjugal, sexual, da mistura, da promiscuidade, aquelas mulheres levaram aqueles homens a abandonarem ao Senhor e a servirem e adorarem os deuses falsos e deuses pagãos daquele tempo. Mas hoje, a prostituição, talvez você seja uma pessoa que tenha a sua própria mulher ou seu próprio marido, você não se envolva, sabe, com outras pessoas, você não se envolve com outros amores, mas no seu coração não há uma fidelidade a Deus plena, sabe? Não existe ainda um comprometimento, não existe ainda uma entrega plena do seu coração, da sua vida ao Senhor Jesus. E é exatamente isso que o Senhor está reclamando daquele povo. Tudo indica que a mesma prática, a idolatria, a prostituição sexual, espiritual, estava tudo lá envolvida naquela igreja, naquele tempo. Mas e hoje? Hoje nós temos mais cuidado, porque muitas vezes adulterar envolve quebra de casamento, separação, divisão de bens. A gente hoje tem mais preocupação, com relação a isso. O que as pessoas vão falar de mim? O que a igreja vai pensar? O que o vizinho vai dizer se eu aparecer com outra mulher? As pessoas vão olhar para mim. A gente hoje, às vezes, tem muito temor em relação a isso, em quebrar a aliança do casamento. Porém, existem outros níveis de prostituição e de conduta, sabe, na nossa vida, que para Deus não é muito diferente da prostituição conjugal. Não é muito diferente. Porque toda vez que o nosso coração não está inteiramente conectado com o Senhor, toda vez que o nosso coração não está completamente dedicado ao Senhor, existe então um nível de prostituição, existe então um nível, sabe, de adultério residindo na nossa vida. E a mensagem para o Apocalipse é também uma mensagem para os nossos dias. Deus requer de nós que sejamos inteiros, completamente dedicados a Ele, porque o amor de Deus para conosco foi um amor integral, sabe? Foi um amor pleno. Deus não nos serviu de qualquer forma. Ele nos deu o melhor que Ele tinha. Ele nos deu o seu Filho, e nos deu o seu Filho por inteiro. O nosso amado irmão mais velho, nosso amado Senhor, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós de uma forma tão inteira, de uma forma tão plena, que a sua própria vida foi esvaziada na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser comprados, sabe? Nós somos do nosso Pai Celestial 2 vezes. Somos por direito de criação e somos também porque fomos comprados, adquiridos por um precioso sangue, um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, nós somos de Deus 2 vezes, e por sermos do Senhor 2 vezes, nós temos que nos dedicar a Ele de forma dupla, de forma plena, de forma redobrada. Toda a dedicação que você puder servir ao Senhor, toda a dedicação que você puder consagrar ao Senhor, isso é sempre muito pouco em relação ao que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, a reclamação de Deus, a igreja de Apocalipse, não é diferente, a igreja de Pérgamo em Apocalipse, não é diferente da reclamação que o Senhor está fazendo a nós hoje também, porque hoje também, muitas vezes, quando nós olhamos para a natureza, não a natureza, porque a natureza da igreja é divina, mas para a prática, a praxis religiosa da igreja é uma prática prostituída. Amados, há outros deuses sim entrando na adoração, no culto. Nós estamos vendo isso hoje. Não é diferente dos tempos passados, quando outros deuses, outros imperadores, outros senhores, eles se apossaram da fé da igreja. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo isso também. A igreja com outros amores. Dinheiro é um amor hoje da igreja, outra paixão.
A igreja, de um modo geral, se apaixonou pelas riquezas desse mundo, se esquecendo que o reino de Deus não é desse mundo. E tantas outras paixões, e a gente poderia falar da paixão política, a gente poderia falar do status. A igreja hoje tem status, né? Tem poder. Quer ver uma outra paixão diabólica que está entrando no meio da igreja? Poder. Olha para os palanques políticos desse tempo, desse mundo, e você vai ver sempre pastores ali buscando o poder desse mundo. E esse não é o poder da igreja. O poder da igreja não é o poder desse mundo. Toda vez que a igreja troca o poder de Deus pelo poder desse mundo, ela se prostitui. É o que nós estamos vendo hoje de homens que outrora eram homens de Deus, mas hoje apaixonados pelo poder político. Isso é uma prostituição. Amados, o nosso poder é o poder de transformar a vida das pessoas. O nosso poder é o poder de mudar a realidade espiritual desse mundo. A igreja hoje, né, a igreja cristã hoje não é diferente da igreja de Pérgamo de 312, ou de 600, ou do ano 20, 27, quando ela existiu, ou do ano 90, quando ela existiu lá no Apocalipse, lá na região da Ásia Menor. Não é diferente. Porque o lugar do pastor não é no palanque, é no púlpito, é na casa dos irmãos, cuidando. O lugar do pastor, o lugar principal do pastor, não é nos palanques desse tempo, desse mundo, dessa era, não é. Esse não é o lugar do pastor. O lugar do pastor é no coração da ovelha. O lugar do pastor é na casa, nas necessidades dos irmãos. Os olhos do pastor, se os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele, os olhos do pastor têm que estar nas ovelhas, porque diz a palavra que o pastor deve conhecer o estado das suas ovelhas. Procura conhecer o estado, o coração, a vida, como está a vida das suas ovelhas. Esse é o lugar do pastor, é no coração das ovelhas. Esse é o lugar do pastor no púlpito. Esse é o lugar do pastor na oração, com o joelho, com a vida quebrantada diante do Senhor, aqui, com o seu coração e a sua cara chafurdados na palavra de Deus. Esse é o lugar do pastor, e o pastor está trocando, os pastores estão trocando esse lugar por lugares prostituídos. E eu preciso dizer isso para os irmãos dessa noite, porque senão a igreja vai ser castigada. É essa promessa, é essa palavra do Senhor. E eu não quero ser castigado. Eu quero ser honrado com vocês. É triste, amados. Essa é a igreja do favor imperial. O rei gosta da igreja. E quando o rei gosta da igreja, é ruim. Porque a igreja começa a se adequar aos valores do rei. A igreja começa a se adequar aos valores do rei. Veja a linguagem e o coração dos pastores que estão se alinhando aos reis desse mundo. Misericórdia, zero. Prestação de contas dos recursos que recebem, zero. Cuidado com as ovelhas, zero. Amor, zero. E o que eles falam? Dinheiro. O interesse é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E o trono de Satanás não está mais estabelecido na Acrópole de Pérgamo, mas está no coração. Esse é o grande problema hoje, está no coração de muitos líderes religiosos. E nós precisamos nos arrepender disso. Nos arrepender disso. Então, quem é Balaão e o que é a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo é a igreja que se vendeu aos poderes desse mundo. E Jesus está reclamando, Jesus não gostou disso. A doutrina de Balaão é a seguinte: você me dá dinheiro e eu profetizo o que você quer. Vocês entenderam? Você me dá din-din e eu prego o que você quer. Eu falo o que você quer.
eu alinho o meu discurso com o seu. Você me dá grana, money, cascalho, né? Bufunfa, e eu vendo a minha alma para você. Essa era a igreja de Pérgamo. Era a igreja que estava aceitando a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? O profeta do dinheiro. Então, qual é hoje a nossa identidade? Nós precisamos restaurar a identidade da igreja cristã no nosso tempo. Nós precisamos restaurar. A segunda coisa, duas coisas Deus viu naquela igreja e ele não gostou. Primeiro, a doutrina de Balaão, ou seja, é a prostituição pelos bens, pelos recursos desse mundo. É a igreja mais apaixonada por dinheiro do que pelo Senhor, por poder do que pelo Senhor. A segunda coisa, a doutrina dos nicolaítas. A Bíblia, de fato, não identifica, essa doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas e ele elogia os efésios por rejeitar esses ensinamentos. Na verdade, os nicolaítas eram um grupo gnóstico daquele tempo, um grupo que alguns suspeitam que seja proveniente do diácono Nicolau, que foi escolhido lá entre os 7 discípulos, mas eu não acredito nisso. A base para se crer nisso é a seguinte: da mesma forma que Judas se desgarrou de Jesus, um dos diáconos também se desgarrou dos 7 diáconos, né? Nicolau, Parmenas, lembra? Estevão, Filipe, Prócoro, e aí vai os diáconos, você nem lembra o nome deles, né? São todos gregos, nomes difíceis da gente pronunciar e de lembrar. Mas eu não acredito nisso, porque nós precisamos nos lembrar que Judas, ele não teve o Espírito de Deus. Judas, ele andou com Jesus, mas o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre os apóstolos, né? Então, note que Pedro negou, que João queria mandar fogo, Judas traiu. Então, a gente vai ver uma nova configuração, a nova criação, na verdade, após a descida do Espírito Santo. Então, quando os diáconos forem escolhidos, a Bíblia diz que escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito de Deus. Crer que essa doutrina era proveniente de Nicolau ao mesmo tempo crer que Nicolau então se desviou. E a gente sabe que, né, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo indica que a doutrina dos nicolaítas era um conjunto, na verdade, de doutrinas gnósticas, aonde todo tipo de perversão, todo tipo de libertinagem era ensinada à igreja. Sabe, a igreja mundana, a igreja que não, você pode ser cristão, mas pode continuar, com seus sacrifícios lá no templo de Zeus, você pode continuar com a sua vida do mesmo jeito, você pode continuar se prostituindo com as profetisas e as sacerdotisas do templo da deusa Diana, não tem problema, Isso era o gnosticismo, Era a mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. Basicamente, isso era a doutrina dos nicolaítas. Então, a palavra de Deus é: arrepende-te, e senão contra eles pelejarei. Imagina você ter o próprio Senhor como seu inimigo. Esse foi o chamado de Deus para aquela igreja. Arrepende-te, arrepende-te. Amados, nunca nesse tempo, cada vídeo, cada mensagem, cada coisa que eu tenho visto, nesse tempo, as pessoas com um coração completamente diferente do coração de Deus, diferente, completamente distantes do coração de Deus. E a palavra do Senhor para nós é: arrepende-te, amados, arrepende-te. Esse é um princípio importante do chamamento de Deus para nós hoje, arrependimento. De vez em quando nós precisamos avaliar a nossa vida e ver onde a gente cai, onde a gente erra. A gente precisa se arrepender a todo instante, a gente precisa se arrepender. É necessário, é mister que nós olhemos para a nossa própria vida, olhemos para os nossos próprios erros, para a nossa caminhada, e a gente enxergue não o erro do outro, não as dificuldades do outro, mas, amados, como igreja, eu tenho visto, atitudes
tão anticristãs nesse tempo. A igreja está caminhando para um nível, para um ambiente, para um tipo de clube que as pessoas elas não têm mais o Espírito de Deus. Elas têm sempre um espírito armado, sabe? Um espírito belicoso. Tem sempre um espírito de revanchismo, de contenda, de disputa, de briga, de confusão. E nós precisamos hoje à noite, amados, olhar para essa igreja, ver onde eles erraram e ouvir as instruções do coração de Deus, onde o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: se vocês não mudarem a atitude de vocês e o coração de vocês, eu estarei indo até vocês e eu mesmo vou pelejar contra vocês. Imagina que nós estamos aqui adorando o nosso Pai Celestial e Ele se manifesta aqui no nosso meio e ao invés dele receber a nossa adoração, Ele se torna nosso opositor, amados. Ele se torna o nosso inimigo, Ele peleja contra nós. Então nós vamos perceber que tudo que nós fizemos não teve valor algum para Deus. Na verdade, ao contrário, aborreceu ao Senhor. Então, hoje à noite, eu quero desafiar você a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, ao permanecer firme, eu vou dar o maná escondido, né, o alimento espiritual, e uma pedrinha branca com um nome novo escrito, um novo nome escrito. Uma pedrinha branca. O que isso significa? Nos dias de Roma, quando uma criança nascia, o pai daquela criança registrava o nome daquela criança numa pedra e o seu sobrenome naquele lugar, após o nome da criança, identificando que ele era o pai daquela criança. João está dizendo para nós que, se nós permanecermos, o Senhor assumirá a nossa paternidade. Ele será o nosso Pai. Você será considerado filho de Deus. Filho de Deus. Então, nós devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo a firmeza da nossa fé, encarnando as ameaças, as perseguições. Nós vamos sempre enfrentar essas ameaças, faz parte da nossa vida, porque nós não somos desse mundo, devemos encará-las também, mas também nós devemos servir a um Deus puro e devemos nos manter e defender a doutrina pura que Ele nos revelou. A pureza sempre fará parte da noiva de Cristo. Jesus vai vir buscar, diz as Sagradas Escrituras, uma noiva pura, imaculada. Jesus não vai vir buscar uma noiva contaminada, prostituída. Qualquer doutrina, qualquer atitude, qualquer conduta que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem do diabo. Por isso que o trono de Satanás estava estabelecido naquela cidade. Porque ali era um centro de adoração à prostituição e à idolatria. Então, que nós procuremos nessa noite o pão vivo que desceu do céu, o maná que vem de Deus, para nos sustentar, nos fortalecer e nos abençoar para sempre. Quero pedir a você que fique de pé.